Saudamos a cada um dos nossos amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus e queremos agradecer a você que novamente está acompanhando os comentários da Palavra de Deus, o estudo que nós estamos fazendo, estudo de número 5, de como nos preparar para nos encontrarmos com Jesus. Nós desejamos que você chegue à plena compreensão daquilo que Deus quer de cada um de nós e que nós possamos colocar em prática em nossa vida estas verdades que estamos aprendendo. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, estamos agradecidos porque nos concedes mais um dia de vida e também nos dá a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo se faça presente em cada um de nós, abrindo a mente para o entendimento e nos ajudando a colocarmos em prática em nossa vida estas verdades que estamos aprendendo. Abençoa os nossos amigos e irmãos que nos pedem orações, Tu conheces as suas necessidades. Dá-lhes, pois, a vitória conforme for a Tua santa vontade e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Pedimos-te agradecidos em nome de Jesus. Amém. Durante esta semana nós estamos estudando sobre Cristo lá no santuário celestial. Nós já falamos que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e também ele é o nosso intercessor. É por isso que ele está no santuário celestial. Quando Jesus, após a sua ressurreição, depois de 40 dias, voltou para os céus, ele se apresentou diante de Deus, no trono de Deus, que fica exatamente no santuário celestial, e então ali Jesus está intercedendo por cada ser humano que o aceita como Salvador. Nós sabemos que aqui na terra houve um santuário que foi construído por Moisés, só que este santuário ele apenas era uma demonstração do que estava para acontecer, que era o sacrifício do Cordeiro de Deus e também a intercessão que Jesus faria por nós lá no céu, exatamente como o sacerdote fazia aqui na terra. Quando o cordeiro era imolado, o sacerdote pegava aquele sangue e ele então ia até o altar de incenso e ali oferecia o sangue do cordeiro para a remissão dos pecados daqueles que estavam confessando seus pecados. E Jesus também, ele como Cordeiro de Deus, que se ofereceu uma única vez por cada ser humano, ele também está intercedendo por cada um de nós. E neste santuário, como no santuário aqui da terra, também existem dois compartimentos, o compartimento santo, que é o primeiro compartimento do santuário, e o segundo compartimento, que é o lugar santíssimo. Aqui na terra, no lugar santíssimo, ficava a arca da aliança. Dentro desta arca tinha as 2 tábuas da lei de Deus, os 10 mandamentos, e também tinha a vara de Arão que floresceu, e ainda havia também uma porção de maná. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, esta separação que havia entre o Santo e o Santíssimo deixou de existir, porque na hora que Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo e então não mais tinha aquela separação entre o Santo e o Santíssimo. No lugar santíssimo, o sumo sacerdote, não o sacerdote, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, que era o dia da expiação. O dia da expiação era a sexta festa sagrada do povo de Israel, e era exatamente neste dia da expiação, que é chamado Yom Kippur. Nesse dia era expiado todos os pecados que simbolicamente eram lançados para dentro do lugar santíssimo. E lá nesse lugar santíssimo, então, o sumo sacerdote entrava uma única vez por ano para fazer a expiação, para limpar aquele local dos pecados que foram acumulados ali simbolicamente durante um ano. Depois que Jesus chegou aos céus e ele
está no santuário celestial, intercedendo por cada ser humano, Jesus, então, ele agora está fazendo a expiação, a limpeza do santuário celestial. E o que seria essa expiação? A purificação lá no santuário celestial? Porque lá não tem pecado, mas simbolicamente, Jesus está fazendo a obra do juízo investigativo. Jesus está, como o sumo sacerdote, julgando cada ser humano. Aqueles que já morreram já estão com o seu destino selado, ou salvos ou perdidos. Os vivos também estarão passando por julgamento, e então, assim que Jesus terminar todo este julgamento, essa expiação, e então Deus irá dizer, está feito. E aí Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Nós lemos em Hebreus capítulo 8, no verso 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Desculpe, eu li Daniel 8,5. Hebreus capítulo 8, verso 5. Aqui nos diz a palavra de Deus. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que façais todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então aqui o autor do livro de Hebreus fala de quando Moisés recebeu a instrução para construir o santuário terrestre igual ao modelo que foi mostrado lá no monte do santuário celestial. Nós sabemos que este ritual no santuário terrestre, você pode ler em Levítico capítulo 16. Levítico 16 diz ali exatamente como era o ritual aqui no santuário terrestre. Nós queremos ler ainda, eu havia lido para vocês Daniel 8,5, mas eu vou ler Daniel capítulo 8 e o verso 14. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel teve a visão do santuário celestial. E então Deus deu até 2.300 tardes, ou seja, em profecias, dias são comparados como anos. Então 2.300 anos. E quando começou esses 2.300 anos? Exatamente quando saiu a ordem de Artaxerxes para reconstruir o templo de Jerusalém. Está lá em Esdras capítulo 7. Esdras 7. Ali tem a ordem de Artaxerxes para reconstruir os muros de Jerusalém. E foi no ano 457 a.C. Ali começou a reconstrução, saiu a ordem para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E aí começa a contagem dos 2.300 anos que vão terminar exatamente em 1844 da nossa era. Então, nesta era, a partir dessa data de 1844 foi quando começou a fazer-se expiação no santuário celestial, ou seja, começou a fase do juízo investigativo. E Jesus está julgando cada caso. Como eu disse, aqueles que já morreram já estão julgados e nós, os vivos, estaremos também sendo julgados e queira Deus que nós estejamos vivendo de acordo com o que nós conhecemos e que possamos ser achados justos mediante os méritos de Jesus para estarmos com Ele um dia nos céus. Nós queremos agradecer a sua audiência, o seu acompanhamento nos estudos. Amanhã nós vamos voltar então finalizando o estudo desta semana e nós vamos falar um pouquinho mais dessa questão desta data de 2.300 tardes e manhãs que terminou em 1844. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.